Vamos falar sobre pressão alta agora, né? A gente tinha combinado com o Dr. José Roberto, nosso geriatra, que toda terça-feira está aqui, gentilmente cedendo os seus conhecimentos. E a gente tinha combinado de falar de pressão alta hoje, porque o doutor acabou de chegar de um congresso nos Estados Unidos e o tema foi também pressão alta lá. E tem bastante novidade, né, acerca disso. Mas a pressão alta é uma doença traiçoeira, mas ela também é democrática. Quando eu digo traiçoeira, é porque ela não dá sintomas. Você não sente se você tem pressão alta ou não. E ela é democrática porque ela se manifesta em qualquer idade, criança, adulto, idoso, em todos os sexos, em qualquer etnia, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, não importa. É uma doença grave, tem que tomar cuidado e a incidência dela aumenta com a idade. Mais ou menos 50% dos homens e mulheres acima de 50 anos apresentam hipertensão. Aos 60 anos de idade, essa porcentagem sobe para 60%. E daí em diante não para de crescer, por isso tem que tomar cuidado. São tão comuns os casos de hipertensão em idosos que não seria exagero nenhum a gente dizer que depois de certa idade é quase que normal ter pressão alta. Quase que normal, né? Lógico que a gente não pode considerar isso um fato normal. Né, doutor José? Tudo bem, querido? Perfeito, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quando a gente fala assim, seria até normal, né, ter a pressão alta com uma certa idade mais avançada, no sentido de que a maioria dos idosos tem pressão alta, né? Perfeito. Essa sua introdução foi brilhante, né? Mostrando para nós que em torno de 60% a 70% dos idosos acima de 60 anos tem pressão alta. Uhum. Então, na verdade, a imensa maioria tem uma doença chamada hipertensão arterial. E por isso, muitos consideram até que pressão alta é normal para o idoso. E aí é um equívoco que muitas vezes não se trata essa hipertensão arterial por se tratar de normalidade. Mas hipertensão arterial é uma doença que leva a sérias complicações. Então, a hipertensão arterial não é normal, ela é muito frequente no paciente idoso. Pois é, agora se a gente não sente que tem pressão alta, se o idoso não sente que está com pressão alta, como é que ele descobre que tem pressão alta? Maravilha. Na verdade, é uma doença assintomática. É a doença que mais mata no mundo pelas suas complicações, justamente por ela ser assintomática. Então, aquela história que eu não estou sentindo nada, não preciso ir no médico, prova que não é verdade. Entendi. Só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda, atenção, principalmente os homens, que depois dos 18 anos, a gente faça pelo menos uma visita anual ao médico. Olha! Certo? Então, quantos estão atrasados aí há quanto tempo? Vixe. E aí, a hipertensão arterial só tem um jeito de eu fazer um diagnóstico. Se a maioria eu não sinto nada, a imensa maioria não sente nada, mesmo com valores bastante elevados da hipertensão, de pressão alta, é, na verdade, só medindo a pressão. Senão, não tem jeito de fazer diagnóstico. Olha, a nossa linha já está aberta, sua linha direta com a saúde aqui, com o Dr. José Roberto, geriatra, 3315-1390. Eu amo tanto vocês que eu não preciso nem pedir ligação, o pessoal já está ligando, doutor. O pessoal é gente fina, né? A Aline, olha a pergunta da Aline, que eu acho que pode se encaixar. Eu também, eu acho que eu já passei por isso, viu, Aline? Ela disse que toda vez que ela chega no consultório do médico dela, a pressão sobe. Bacana, Aline. Aline, isso na verdade está descrito na literatura, inclusive. Isso chama pressão do jaleco branco. Então isso está descrito. A gente precisa, é muito mais comum nas mulheres e nas mulheres idosas. Não que vocês são idosas, eu não sei a idade da Aline. Mas é muito mais comum nas mulheres, isso é pressão do jaleco branco. Tanto que hoje as últimas recomendações aceitam um controle melhor de pressão em casa. E dentro do consultório, por exemplo, uma pressão de 14/9, não que ela seja normal, mas a gente já não assusta mais. Se você mede as pressões sua em casa e ela está... Quando a gente fala 14/9, só para o telespectador que não acompanhou nós nos últimos programas, é 140/90, tudo bem? Tá. Então, quando a gente mede um 140/90, ou chamado 14/9, dentro do consultório, mas você me fala que lá em casa, toda vez que mede, ela está 120/80, 170, 110/70 ou 120/70, ou seja, dentro da faixa de normalidade, a gente prefere esse controle em casa do que o controle de consultório. Até no tratamento, as diretrizes hoje recomendam que a gente olhe muito mais as pressões medidas fora do consultório médico do dentro do consultório. Então esse jaleco aí bota medo na gente, ninguém gosta, na verdade, sempre fica preocupado, será que eu vou achar alguma coisa? Se o médico vai achar alguma coisa? Realmente, por mais empatia que a gente tem com o nosso médico, mais consideração, na verdade, o consultório médico não é o melhor lugar do mundo para se passear, mas eu brinco que é um mal necessário. Então,
verdade. Olha, o doutor José Roberto, ele veio, os programas anteriores, a gente falou só sobre os valores de pressão arterial, né? O que seria alto, moderado, hipertensão. Hoje, considerado normal, seria... até abaixo de 140 na sistólica, 140 milímetros, ou seja, 14. E por 9, abaixo de 9, até 8,5 aí 14 a gente aceita. por 9. Até 14 por 9. Abaixo disso a gente considera ela normal. Passou disso alta. Ela é hipertenso para qualquer idade. Né? E aí a gente falou nos últimos programas, é interessante ressaltar aqui que é uma característica do paciente idoso, que é a hipertensão sistólica isolada. Que a pressão máxima sobe, a pressão sistólica sobe e a mínima fica normal. Vamos exemplificar isso. Por exemplo, 18 por 8, ou seja, 180 por 80. É uma pressão sistólica isolada, muito característico do idoso e merece tratamento porque ela leva a complicações igual a outra pressão. Então, aquela coisa que o problema é a pressão mínima, está alta, não é verdade. Bom, se você quiser mais detalhes a respeito desses valores que o doutor está falando, basta você entrar no nosso site, tvtarobá.com.br, procura o link do Vitrine Revista, que tem essa entrevista sobre os valores de pressão arterial com o doutor em forma de vídeo. Aliás, tem todos os vídeos do programa, tá lá, você pode assistir tudo quantas vezes quiser, tá bom? A pressão arterial de um idoso deve ou pode ou não deve ou não pode ser comparada com de uma pessoa mais jovem? Em termos de valores para diagnóstico, os valores são iguais. Então, uma pressão de 15 por 9 com 80 anos ou 15 por 9 com 18 anos, a gente considera um hipertenso. Ressalto aqui que não é numa única medida. Certo. Se você estiver nervosa, se você estiver estressado, se você acabou de fumar, sobe pressão, isso não significa que eu tenho pressão alta, significa que eu estou com a pressão alta. A gente tem que ter várias medidas, até no link aí o telespectador vai encontrar lá quando que deve ser reavaliado. Eu lembro que tem numa tabela, tá certo? Que quando deve ser feita essa reavaliação. Então a gente tem várias medidas, vamos imaginar que essas várias medidas a pressão esteja elevada. Então no idoso, para diagnóstico, os valores são igual do jovem. O que muda, Lu, é na hora do tratamento. A gente tolera valores maiores para pressão no idoso, né, do que a gente tolera no jovem. Principalmente no idoso, muito idoso. Então, tudo aquilo que a gente transportava antigamente nos estudos, porque os estudos antigamente excluíam pacientes idosos e muito idosos. Hoje, os estudos querem essa população para estudo, porque a gente quer responder várias questões, porque a população está crescendo muito no mundo. Então, os estudos têm mostrado para nós que uma pressão de 14 por 8 como tratamento está bom no idoso. Abaixar muito, eu posso ter tontura, posso ter quedas. Seria a pressão baixa. A pressão não chega a ser baixa, por exemplo, 12 por 8 de tratamento de hipertensão não é mais o nosso objetivo hoje no paciente muito idoso. Entendi. Falando em pressão baixa, semana que vem o doutor José Roberto vai falar só sobre pressão baixa, né? Também é bem polêmico. Bom, a Célia ligou, doutor. Ela perguntou se tem relação com alguma dor de cabeça, náusea, tontura. Sério, na verdade, a maioria, como nós dissemos, dos hipertensos são assintomáticos. Em alguns pacientes, quando a pressão está muito alta, né, ela pode causar esses sintomas náusea, como tontura, dor de cabeça, cefaleia, principalmente na nuca. Olha. É um peso na nuca, o paciente refere, pode ser sintoma de pressão alta. Lembrando que tem várias outras coisas que podem causar dor na nuca, como tensão no dia a dia, né? E tontura e náuseas. Mas vale a pena, numa dúvida, medir a pressão nessa hora. A vista também, né? Tem gente que reclama da vista, fica embaralhada. Isso é muito mais comum, nós vamos conversar semana que vem da pressão baixa. Pressão baixa. Bom, lembrando, né, no começo da nossa entrevista, que pressão alta não tem sintomas. Você tem que sempre fazer, né, a medição, né? É medição que fala, doutor? Tem que medir lá, gente, para ver se está em ordem. Porque se você sente dor de cabeça, náusea, como o doutor falou, pode ser que sua pressão esteja muito, muito, muito alta, mas mesmo assim tem que verificar. Agora, com a idade ela vai subindo, então. Quanto mais idoso, maior o valor da pressão arterial? Não. No normal, não. Não? Mas é muito mais comum ela ser mais alta no paciente muito idoso. E a gente tolera no tratamento uma pressão um pouquinho mais elevada no tratamento. Então, a minha meta de tratamento para o jovem é diferente do tratamento para o idoso.
Para o idoso, a gente tolera um valor um pouquinho mais alto do que para o jovem. Mas ela sempre vai subir? A idade vai chegando, ela sempre vai subir ou não? A gente tem como barrar? Em 40% nós vamos ter pressão normal. Nós vamos ter vários pacientes com 80, 90 anos que a pressão dele é normal, 120 por 80, a 130 por 80, aí vamos tolerar, tá certo? Isso é normal. É que a imensa maioria é hipertenso. Entendi. A Lilian, doutor José, ela ligou, ela disse o seguinte: aquele aparelhinho de pulso funciona? Boa pergunta. Adorei também, Lilian, obrigada. Achei ótima pergunta. Na verdade, o que a gente, os aparelhos digitais, eles são aprovados. Nas últimas diretrizes, eles são aprovados. Nós precisamos, primeiro, verificar a origem desse aparelho, certo? Porque nós temos muitos aparelhos aqui da região vizinha, aqui de um país vizinho, que tem que tomar cuidado com alguns produtos que vêm de lá. Lá do Paraguai, minha gente. Eu estou falando Paraguaizão. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar algum cuidado, né? Então, tem que ver se tem, por exemplo, um selo de garantia como o do Inmetro, né? E os aparelhos mesmo digitais, o ideal é aquele de braço, não de pulso e nem muito menos o de dedo. Tem alguns aparelhos que são de dedo. Não tem muita relação. Muito variável. Mas eu sempre falo que esses aparelhos, mesmo que não sejam o melhor dos aparelhos, dá pra gente ter uma noção. E eu falo, tira uma contraprova. Se eu tô passando mal, minha pressão, por exemplo, deu 18 por 10, pega o parente do lado, pega o pai, a mãe, o vizinho que seja, e mede nele. A pressão dele tá 12 por 8 naquele aparelho. Opa, vamos em um lugar tirar a contraprova? Então, eles são válidos pra gente ter uma noção. Meus aparelhos calibrados, conferidos, são validados. Tranquilo, né? O que pode causar pressão alta, hipertensão, além do sal? Na verdade, então, nós não sabemos até hoje a causa da hipertensão arterial. Em 95%, ela é classificada como hipertensão arterial primária ou idiopática. Ou seja, nós não sabemos a causa. Sério, doutor? Perfeito. Mas o sal é tão vilão, todo mundo, né, massacra o sal. Então, na verdade, o sal, ele aumenta o risco da gente ter hipertensão, associado a uma genética, associado a um sedentarismo, associado a uma obesidade. Genética, então, se o pai tem, o filho pode ter? Tem mais chance, tem. Se o pai e a mãe tem muito mais chance de ter. Certo. Então, tem uma genética envolvida na hipertensão, tem a ingesta de sal, mas não obrigatoriamente todo mundo que come muito sal tem mais hipertensão. Pode ser que tenha. Por isso vale a pena a gente evitar o máximo de sal. E é válido o contrário. Uma vez hipertenso, o sal para o tratamento é fundamental, a redução de sal. Perder peso é fundamental, exercício físico é fundamental. Então, tudo aquilo que aumenta o risco de eu ter, eu tenho que controlar muito bem depois se eu tiver. Então vale a pena a gente começar a se cuidar muito antes de ter um problema, que é a hipertensão arterial. E a maioria das vezes, além de tudo isso que a gente falou, tem que tomar um remédio para o resto da vida. Não cura? Hipertensão arterial primária não tem cura, né, como é a maioria das hipertensões arteriais, e é remédio para o resto da vida. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso? Mais ou menos isso, é que nem uma vez a maioria dos brasileiros torcendo para a seleção, uma vez seleção, sempre seleção. Uma vez corintiano, sempre corintiano. Exatamente, hipertenso, sempre hipertenso. Doutor, gente, calma. Você quer isso para sua vida? Me fala uma coisa, você quer isso para sua vida? Então você tem que se cuidar, você tem que fazer exercício, controlar a sua alimentação, uma alimentação saudável, pouco sal, tudo isso que a gente já fala aqui há tantos e tantos anos, né, doutor? Porque a principal causa de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca. Tudo hipertensão? A hipertensão é responsável. Segunda causa de doença renal crônica. Então, é uma doença que leva a vários problemas. Associado a um colesterol elevado, associado a um tabagismo, piora mais ainda a nossa situação. Perfeito. Né? Tá certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas situações. Tá certo? Bom. Fefe, fala pra mim, quem que ligou? Ó, deixa eu mandar beijo pra Nilva, Maria, Fátima, Sinara... Todo mundo que ligou, perguntou, eu acredito que as dúvidas tenham sido sanadas aqui com o Dr. José Roberto. Semana que vem a gente vai falar sobre pressão baixa, tá bom, pessoal? Você pode mandar a sua dúvida pelo nosso e-mail, vitrinelondrina@tarubá.com.br. Aí já fica prontinho, semana que vem eu já introduzo a entrevista com o Dr. José aqui, já com as suas perguntinhas, certo? Doutor, muito obrigada, viu, querida? É sempre um prazer te receber. Prazer é nosso. Até terça.